Amém? Amém. Uma relação maravilhosamente perigosa. Vamos ler o texto para nós entendermos esse título paradoxal. Eu queria ler com você o texto de 2 Samuel. 2 Samuel 6. 2 Samuel, capítulo 6, vamos ler do versículo 1 ao 19. 2 Samuel, capítulo 6, versículos 1 a 19. Uma relação maravilhosamente perigosa. Achou o texto, irmãos? Na Bíblia física, se não pode acompanhar na projeção. Vamos ler? Tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel em um número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de falha, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto da arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje, o campo de extermínio. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas o fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam eles bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Quem já havia lido esse texto na Bíblia? Você já conhecia essa história? Você já leu? Ok. Uma relação maravilhosamente perigosa. Guarda aí o título.
Então nós estamos começando, gente, um novo ano em nossas vidas. E certamente vocês devem ter planos para esse novo ano. Vocês devem ter alguns sonhos e alguns desejos que vocês gostariam de ver realizados ao longo desse ano. Alguns nós queremos adquirir algumas coisas, alguns querem adquirir algumas coisas, outros fazer algum tipo de curso e de formação, alguns têm o sonho e o desejo de conhecer determinados lugares, viajar, outros querem fazer algumas melhorias em algumas coisas ou em várias coisas, melhorar a casa, melhorar o casamento, capacitar-se melhor para o mercado de trabalho, outros querem melhorar o visual. É mais do que natural que a gente busque melhorias e tenha sonhos e faça planos, e é mais do que natural que a gente deseje ser bem sucedido nesses planos e nessas buscas por melhorias. Mais do que natural. Mas agora, o sucesso, ou seja, ser bem sucedido naquilo que a gente espera para o nosso ano, o sucesso para um cristão, para um seguidor de Jesus Cristo, para um crente, o sucesso, ele está atrelado a uma coisa que o mundo não valoriza. O sucesso para o cristão leva em conta um fator que o sucesso para o mundo não leva em conta. É algo que para nós cristãos tem um valor bem elevado, é caro para nós. Certa vez, Deus, cansado da dureza do coração do povo de Israel, isso é uma história da peregrinação do povo de Israel no deserto, quando saíram do Egito. Depois de um tempo de histórias ali, num certo momento, Deus, cansado da dureza do coração do povo, Deus disse para Moisés: Moisés, eu não aguento mais esse povo, Moisés. Esse povo é osso duro de roer. Faz o seguinte, Moisés, vai no povo e eu vou abençoar vocês. Abençoar vocês é sucesso. Tudo que vocês quiserem, eu vou dar. Vocês vão se dar bem, eu vou abençoar vocês. Vai com esse povo, mas eu não vou. E aí Moisés disse para Deus: não, nem pensar. Se o Senhor não for com a gente, nós não saímos daqui. Nós não vamos, porque sucesso para nós é a presença do Senhor conosco. Não há sucesso para o cristão naquilo em que Deus não está, naquilo em que Deus não tem a sua mão abençoadora. Você pode até prosperar em algumas coisas, mas não é sucesso do ponto de vista bíblico, se Deus não está com você naquilo que você está, de alguma maneira, prosperando. Então, o sucesso de verdade para o cristão está ligado à presença de Deus. A garantia do sucesso, a certeza do sucesso para as nossas vidas, que pertencemos a Deus e cremos em Jesus, a certeza do sucesso, ela está ligada à presença de Deus. E o rei Davi sabia disso. E sabendo disso, e como ele queria ter sucesso no seu reino, ele tratou de trazer a presença de Deus, ou a arca da aliança, que era o símbolo da presença de Deus, para o seu reino. Porque no reinado do rei Saul, a arca não estava em Israel, ou não estava onde devia estar. E o rei Davi, sabendo que o sucesso dependia disso, tratou como uma das primeiras medidas trazer a arca de volta para o reino. Nesse momento que nós lemos a história aqui de 2 Samuel, capítulo 6, o rei Davi já era rei há 7 anos. Ele já era rei há 7 anos e meio sobre a única tribo de Judá. Ele reinava em Hebrom, no sul de Israel. E lá ele era rei sobre a tribo de Judá, e as outras 11 tribos tinha outro rei, que era o filho de Saul. Mas nesse momento de 2 Samuel 6 que nós lemos, o rei Davi tinha se tornado rei sobre toda a nação. Ele não era mais o rei sobre só apenas uma tribo,
mas ele era o rei agora, nesse momento, sobre as 12 tribos. Nesse momento, ele era rei sobre toda a nação. E ele precisava unificar a nação. Ele precisava unificar as várias lideranças entre as tribos e localidades. Ele precisava unificar os sonhos, os anseios da nação. E o plano do rei Davi, para que isso fosse possível, o plano dele era ter uma capital política e também religiosa que fosse no mesmo local, porque até então não era. O seu plano era unificar no mesmo local, numa única cidade, o centro do governo político e o centro do governo religioso, para conseguir a unidade da nação. Porque fazendo assim, todos os olhos e todos os corações estariam voltados para aquela cidade, para aquela localidade. Até esse momento, Davi reinava em Hebrom e existiam outros pontos políticos de governo, existiam outros centros de espiritualidade. A tenda estava no local, mas existiam outros locais de altares e de culto espalhados na nação. E Davi quer unificar isso. E centralizar tudo numa cidade. Esse era o seu plano máximo naquele momento que nós lemos o texto. Porque ele sabia que estrategicamente isso ia gerar unidade no povo e governabilidade para ele. Então, ele saiu de Hebrom com um exército, um grupo de guerreiros, e foi conquistar uma cidade que era chamada de Jebus. Essa cidade estava dentro do território que Deus tinha dado para os israelitas, mas ainda era uma cidade que pertencia aos cananeus, não tinha sido tomada na conquista de Josué e nem durante os vários anos dos períodos dos juízes. Essa cidade resistiu, era uma cidade cananita, dentro da terra de Israel. E Davi olhou para aquela cidade que era no alto do monte e disse: ela é estratégica, ela é importante, eu quero ela. E ele vai com esse grupo para conquistar essa cidade. Ele conquista essa cidade. Essa cidade é Jerusalém. Então ele invade essa cidade, conquista essa cidade, é uma cidade pequena. Aqui é uma visão maior da cidade. Na verdade, a cidade que Davi conquistou é só essa parte chamada de Monte de Sião. Lá em cima é o Monte Moriá, que mais tarde, no filho de Davi, Salomão, é construído o templo. Na época de Davi não tem aquilo, lá é só um descampado. Aqui é a cidade de Davi. Davi conquista essa cidade murada e transfere o governo que estava em Hebrom para essa nova cidade, Jerusalém. Agora, sobre Jerusalém está o trono, está a capital política de Israel unificada sob o governo do rei Davi. Mas o que fazer também para que essa nova cidade, além de ser a capital política unificando as tribos, venha a ser também a capital religiosa, o centro religioso da nação? O que precisa fazer? Versículo 9 que nós lemos em 2 Samuel, ele diz, ele faz uma pergunta: o que eu preciso para trazer a presença de Deus até mim? O que eu tenho que fazer para que a presença de Deus venha até mim? Até mim aonde? Até Jerusalém, a cidade de Davi, onde tem o palácio do rei, onde ele mora, onde vai ser a sede do governo, mas que ele quer que também seja a sede religiosa da nação. O que fazer? A presença de Deus era a garantia de sucesso, e Davi sabia disso. A presença de Deus para os judeus estava ligada à Arca da Aliança até esse momento, porque não existe o templo. Então a presença de Deus na terra estava ligada à Arca da Aliança. A Arca da Aliança era chamada de o estrado, o chão, o fundamento do trono do Deus Todo-Poderoso na terra. O trono do universo ficava exatamente sobre a Arca da Aliança, não é à toa que sobre ela tem querubins prostrados. Então, a Arca era o símbolo da aliança, era a base do trono. No pacto que Deus fez com Moisés, que está registrado no Pentateuco,
ficou estabelecido que o tabernáculo seria a habitação de Deus na terra. Aquele tabernáculo era móvel, à medida que o povo se movia, porque era uma tribo andando pelo deserto, a habitação de Deus se movia. Onde o tabernáculo era montado, Deus estava ali. Mas dentro do tabernáculo, o trono de Deus ficava sobre a arca. Só que nessa época de Davi, em que ele já conquistou Jebus, e já é o centro político do reino, o tabernáculo está montado em Gibeá, ou Gibeão, que é uma cidadezinha pequena, distante 15 quilômetros dessa nova cidade chamada Jerusalém. Então o tabernáculo está a 15 quilômetros de Jerusalém, está lá montado. O tabernáculo é a habitação de Deus, e que habita sobre, especificamente, seu trono sobre a arca. O tabernáculo está em Gibeá, mas a arca não está dentro do tabernáculo. A arca já há alguns anos não está ali. Onde a arca está? E por que ela não está no tabernáculo? Onde afinal está a arca de Deus? O local do trono de Deus na terra? Irmãos, preciso que você entenda isso para entender o contexto histórico de por que Davi está trazendo a arca, isso é importante. Aconteceu que mais ou menos 70 anos, bastante gente, 70 anos antes desse episódio de Davi tentar trazer a arca para Jerusalém, 70 anos atrás, no final do período do governo dos juízes sobre Israel, quando Eli, quando o sacerdote Eli era juiz em Israel, houve uma guerra entre os israelitas e os filisteus. Os israelitas e os filisteus aqui. Houve uma guerra entre eles. E os israelitas estavam perdendo a guerra, a batalha. E alguém teve uma ideia dizendo, olha, se a gente trouxer a arca, nós vamos vencer a batalha. E aí a guerra está acontecendo em Ebenezer, na fronteira com os filisteus. E aí eles vão lá em Siló, que era onde o templo estava montado naquela época, o tabernáculo, não o templo, e a arca estava lá. Eles trazem a arca até o local da batalha em Ebenezer. E aí eles acharam que com isso eles iam vencer. Inclusive houve um grande alarido. E os inimigos pensaram, agora se lascamos, porque o Deus deles chegou no campo de batalha e não tem para nós. Mas eles foram corajosos, os filisteus, para a batalha e ganharam. Além de ganhar a batalha, levaram embora a arca da aliança. Israel perdeu a batalha, a guerra, e perdeu a arca. Estavam ali. A arca de Ebenezer, depois da derrota, foi levada para Asdod. Asdod é uma das 5 cidades-estados fortificadas, fortíssimas dos filisteus. Uma das capitais, dos 5. Foi levado para Asdod. Em Asdod, a arca da aliança de Deus foi colocada dentro de um templo pagão, o templo de Dagon. E foi deixada lá, porque os filisteus sabiam que a arca representava a presença do Deus israelita, e o Deus israelita era o Deus poderoso que libertou eles do Egito. Os filisteus queriam esse Deus com eles. Então os filisteus levaram a arca e botaram no templo pagão. Aconteceu que a mão do Senhor pesou sobre os moradores da cidade de Asdod. E eles começaram a ter tumores e começaram a morrer. E eles perceberam que alguma coisa estava errada e que eles não podiam permanecer com a arca do Deus de Israel ali, porque era um Deus santo. E eles não sabiam lidar com aquela presença no meio deles. Então eles pediram para que levasse a arca dali. E aí começou a peregrinação da arca. Saiu de Asdod e a arca foi levada para cidades vizinhas. Foi levada para Gate, que é outra cidade filisteia, e depois foi levada para Ecrom. E em cada local que a arca ia, dentro do país, lá do território dos filisteus, para cada local que a arca ia, a mão de Deus pesava. A ira de Deus vinha e feria o povo. Feria o povo com úlceras e com mortandade. E o povo dizendo, não queremos. Até que eles resolvem, então, dizer, olha, vamos mandar embora a arca daqui. Não podemos ficar com a arca do Deus de Israel no nosso território. Vamos devolver para os israelitas. Mas a arca ficou 7 meses dentro do território pagão, filisteu.
e a mão de Deus pesando sobre aquele povo. Então eles levam embora a arca e levam até a primeira cidade israelita, ali na fronteira, que é a cidade de Bet-Semes. E largaram a arca lá e a gente já vazaram. Largaram lá, chamaram o povo, pega a arca e nós estamos indo. Voltaram para a terra e deixaram a arca. Os moradores da liderança de Bet-Semes, agora a arca está na sua nação de volta, é a nação de Israel. Os moradores conhecem a arca, conhecem a história, conhecem o significado. Eles vão lá e pegam a arca e levam para a cidade. Só que eles, de maneira irreverente, resolveram abrir a arca. E nós que já vemos os filmes do Indiana Jones, sabemos que não dá para abrir a arca. Porque se você abre a arca da aliança, dá ruim, entendeu? Eles, 70 homens, pessoas, abriram a arca. E a Bíblia fala que Deus feriu com morte 70 pessoas na cidade de Bet-Semes, porque irreverentemente eles manipularam a arca, o trono de Deus, na terra. Abriram para ver o que tinha lá dentro. Eles sabiam o que tinha lá dentro. Tem as tábuas da aliança, nada mais. Mas eles não deviam fazer isso. E morreram. E aí baixou o terror, e os pessoal de Bet-Semes, que eram israelitas, falaram, não queremos a arca aqui. O que vamos fazer? Vamos mandar para outra cidade? Chamaram também os moradores de outra localidade, da cidade de Alabá, no texto que nós lemos de 2 Samuel, mas também chamada de Kiriat Jearim, tanto faz, Kiriat Jearim ou Alabá, é a mesma cidade. Então os moradores de Kiriat Jearim e Alabá pegaram a arca e levaram ela embora de Bet-Semes. E chegando lá, eles botaram essa arca na casa de um homem. Ficou na casa de Abinadab. E a arca ficou ali 20 anos, diz o texto. Isso tudo que eu falei para vocês, toda essa história está registrada em 1 Samuel, capítulo 4, 5 e 6. Nós estamos lendo 2 Samuel 6. Mas toda essa história que eu contei para vocês está em 1 Samuel 4, 5 e 6. E então a arca agora ficou na casa de Abinadab, em Alabá, por 20 anos. E Abinadab e seus filhos foram ungidos, para cuidar da arca nesse tempo. E a arca ficou lá, e foi ficando, e ficou mais do que isso. 20 anos é o texto de 1 Samuel que diz que até aquele momento da história tinha ficado 20 anos a arca ali. Mas na verdade, irmãos, a arca ficou muito mais do que 20 anos. Ela ficou, porque quando ela fica na casa de Abinadab por 20 anos, é o fim mais ou menos do período de governo de Samuel, o último juiz de Israel, e depois dele ainda vem o rei Saul. E durante todo o reinado do rei Saul, a arca continuou na casa de Abinadab, longe do tabernáculo, no lugar onde ela devia estar. Então a arca ficou aproximadamente 70 anos, porque ainda depois passou 7 anos do governo de Davi, para que então ele vai buscar a arca. Então vejam que foi um período muito longo, que o povo ficou sem contar com a presença da arca, com a presença de Deus. E você vai ler em 1 Samuel 7, de 1 a 2, que fala que o povo lamentava, o povo chorava, o povo queria que a arca fosse trazida para o tabernáculo, que fosse em Siló ou em Gibeão, mas ninguém fazia nada e continuava na casa de Abinadab, e que não era um templo, não era um local de culto, então o povo não tinha acesso. Irmãos, Saul não fez nada, porque era um rei carnal, não estava preocupado com isso, mas depois dele veio o rei Davi, que é um homem segundo o coração de Deus, e Davi estabelece agora então como capital Jerusalém, e ele quer a presença de Deus lá em Jerusalém, e ele monta uma tenda para isso. O tabernáculo vai continuar em outro lugar, mas ele vai trazer a arca para Jerusalém. Só vai vir um tabernáculo para Jerusalém quando o templo é construído em Salomão. Então Davi resolve buscar a arca da casa de Abinadab em Alabá ou Kiriat Jearim. E aí que é o texto que nós lemos no início dessa pregação. Davi, muito bem intencionado, com as melhores das intenções, com um coração muito legal, fez da melhor forma que ele pensou. A arca está em Kiriat Jearim, na casa de Elimeleque. Isso é mais ou menos 14 quilômetros de Jerusalém. Eu vou buscar a arca. E ele estava muito bem intencionado, e ele fez da melhor maneira que ele pensou.
O versículo, agora voltamos, fica aí, 2 Samuel 6, versículo 1. Diz que Davi foi até a casa de Elimeleque com 30.000 homens buscar a arca. Toda vez que você ouvir falar do exército de 30.000, é a tropa de elite, é o top. É a tropa de elite de Davi. Só tem os ninja, só tem os fera, os matadores gigantes, os que conquistam cidade. É a tropa de elite de Davi, o melhor do exército, o top dos top. Davi levou 30.000 homens, a sua tropa de elite, para ir buscar a arca. Davi foi com os seus melhores, com aqueles que eram os mais qualificados no reino. O cortejo, gente, 30.000 homens, o cortejo seria sem igual, seria o evento do ano, a busca da arca, 30.000 homens, exército, tudo mais que tinha, estavam todos alinhados e partiram de Jerusalém para buscar, 14 quilômetros, buscar a arca, em Kiriat Jearim. Que mais que tinha nessa boa intenção de Davi? Versículo 3 diz que para trazer a arca, Davi continuou usando o que ele tinha de melhor. Davi mandou fazer uma carroça novinha. Uma carroça novinha significa que era a respeito de purificação. Ele sabia que a arca era santa, ele não usava uma carroça usada, uma carroça que já tinha usado para transportar esterco. Ele ia botar a arca de Deus numa carroça que tinha levado esterco ou carregado mortos. Então Davi fez uma carroça nova, com a melhor madeira, né? Não era pino, né? Não era top. Davi mandou fazer a melhor carroça, maravilhosa, para trazer a arca de Deus. Botou nela os melhores bois, mais fortes, mais bonitos, mais perfeitos, para botar a arca em cima e trazer. O versículo 5 ainda diz que Davi, além dos 30.000 homens, juntou os melhores músicos. Quem é a melhor banda? Quem são os caras que tocam a melhor harpa, o melhor pandeiro, o melhor instrumento de corda, o que tiver, a guitarra, a bateria? Eu quero tudo, mas eu quero os melhores. Davi chamou os melhores músicos, porque ia ser um cortejo festivo, maravilhoso. Então os melhores músicos estavam lá, e tudo aquilo ali era conduzido com dança e com muita alegria. Ainda mais, versículo 5, ainda diz que à frente da arca, depois que eles já chegam na casa da Abinadab, e agora que eles vão trazer, à frente da arca está Uzá e Aiô. Vai daí, quem é Uzá e Aiô? Né? Uzá e Aiô são filhos de Abinadab. São pessoas que já conhecem a arca, porque a arca está na casa deles há 60 anos, talvez. São pessoas que entendem de arca, que entendem como lidar com a arca, como é que é a coisa, né? Olha para você ter uma ideia. Uzá e Aiô. Uzá significa força. Aiô significa carisma. 30.000 homens, a melhor banda, dança, os melhores músicos, uma carroça nova e ainda a força e o carisma conduzindo. Irmãos, era tudo perfeito. Não tinha como dar errado. Mas o versículo 6 e 7 diz que depois que eles botaram na carroça nova e aquela perfeição acontecendo, aquela coisa maravilhosa conduzindo a arca, diz que quando eles estavam mais ou menos na eira de Nacon, a eira de Nacon é 1 quilômetro de Jerusalém, já tinham percorrido 13 quilômetros. Quando estavam na eira de Nacon, a 1 quilômetro de Jerusalém, os bois maravilhosos, fortes, os bois tropeçaram. E Uzá, a força, não é tua, estou passando aqui alguma coisa? É assim. E Uzá, a força, porque os bois tropeçaram, ele resolveu estender a mão para segurar a arca, porque a arca titubeou, balançou, saiu do lugar, podia cair, não sei. E nesse ímpeto, Uzá estendeu a mão para firmar e segurar a arca. E quando ele fez isso, diz que ele morreu na hora. Entendeu? Caiu duro, botou a mão, pá! Caiu duro. O texto diz que ele foi castigado
por causa da sua irreverência. Parece que não fez nada de mal. Ele só quis segurar a arca. Mas talvez aí está um exemplo de alguém que já estava habituado com a presença de Deus, que a presença de Deus se tornou tão comum, que passou a fazer coisas que não devia. Ele sabia que ele não podia, ele fez o que não devia, mesmo já estando acostumado com a presença de Deus. Mas morreu. A festa acabou, irmãos. Acabou. A música silenciou, o horror se estabeleceu, e o plano de levar a arca de Deus a Jerusalém deu errado. Mais uma vez, a presença de Deus machucou os irreverentes. E o versículo 10 diz então que eles desistiram de levar a arca para Jerusalém. Estava a 1 quilômetro, mas ali eles desistiram de levar a arca para Jerusalém e pegaram a arca e botaram na casa de Obed-Edom, que era ali próximo da eira de Nacon, ou na eira de Nacon também. Eles botaram a arca na casa de Obed-Edom, 1 quilômetro de Jerusalém. O texto diz que Davi se irritou com o Senhor, ou Davi se entristeceu muito com o Senhor pelo acontecido, porque Uzá morreu. E é o que acontece, gente, quando nós não levamos a presença de Deus a sério. Muitas vezes a gente acaba entristecido com Deus, mas Deus não está errado não, mas a gente acaba entristecido com Deus, por não levar a presença de Deus a sério. O grande rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, estava descobrindo que a presença de Deus é algo maravilhosamente perigoso. É glorioso ter a presença de Deus, mas também ela é exigente. É algo maravilhoso. Israel, gente, Israel era uma nação escrava, pobre, não tinha nada. E por causa da presença de Deus, se tornaram numa nação, num império, num determinado momento, da nação mais importante do planeta, riquíssima, prosperou. Era uma naçãozinha desse tamanho, no meio de povos e impérios fortes, e prevalecia, e resistia, e era rica. Por causa da presença de Deus, da maravilhosa presença de Deus, Israel prosperou. Abinadab, a arca ficou 60 anos, Abinadab prosperou, as coisas na vida dele iam muito bem, a família ia muito bem, tudo ia bem, porque a arca, a presença de Deus estava na sua casa. Obed-Edom, que a arca ficou só 3 meses, ficou 3 meses na casa de Obed-Edom, foi a última parada. E aí a notícia chegou aos ouvidos de rei Davi: Rei Davi, a casa onde nós deixamos a arca, só faz 3 meses, mas o homem está prosperando. O homem já está riquíssimo. O homem já comprou várias propriedades, os bois dele estão multiplicando, a terra dele planta, está tudo certo. Não tem mais briga na casa, está tudo muito ótimo, está uma maravilha. Está tudo indo bem com Obed-Edom. Jerusalém prosperou. Aquela cidade minúscula se tornou uma cidade poderosa. Até hoje é considerada das cidades mais poderosas do mundo, ao longo da história. Onde o trono de Deus é estabelecido, há transformação, há bênçãos incontáveis, há progresso. A presença de Deus é maravilhosa. Eu vi muitas pessoas e alguns amigos que eram muito drogados, perdidos nas drogas, serem transformados e terem a vida mudada. Eu vi traficantes terem suas vidas transformadas. Eu vi traficante de Cali, forte, convergou com nós, está casado, mora aqui na cidade, algumas pessoas conhecem, era forte, tinha até um aviãozinho, quando chegou em Passo Fundo, converteu. Vi lares e casamentos serem maravilhosamente restaurados e abençoados por causa da presença de Deus. Eu vi dor, sofrimento e angústia virarem riso
alegria e contentamento. Vi cidades, povos e culturas prosperarem por causa da presença de Deus, que é maravilhosa. A presença de Deus, irmãos, em nossas vidas, sem dúvida, é algo maravilhoso. Mas nós não podemos esquecer que a palavra de Deus também nos mostra o perigo de não levar a presença de Deus a sério, a falta de temor, a irreverência, o perigo de tornar a presença de Deus algo banal, comum, até relegado e esquecido. A Bíblia diz que a mão de Deus pesou e feriu os filisteus. Eles levaram a arca para lá, a maravilhosa presença de Deus, mas a mão de Deus feriu, machucou, matou. A mão de Deus feriu os homens que olharam para dentro da arca. A mão de Deus feriu Uzá, que tocou na arca de maneira irreverente. A mão de Deus feriu uma nação inteira de Israel por banalizarem a presença de Deus. O fato é que a presença de Deus, gente, é algo maravilhosamente perigoso. Nunca esqueça disso. Não é algo para se brincar, para se fazer pouco caso, ou para desmerecer. Em 1 Samuel, que eu contei toda aquela narrativa da peregrinação da arca, em 1 Samuel, capítulo 6, versículo 20, os moradores de Bet-Sem, depois que os 70 homens morreram porque olharam para dentro da arca, eles fizeram uma pergunta depois disso. Eles perguntaram: quem pode estar perante o Senhor, este Deus que é santo? Quem pode estar perante o Senhor, esse Deus que é santo? O rei Davi fez uma pergunta parecida. Ele entendeu a gravidade, a complexidade, a maravilha da presença de Deus, mas também o perigo, e ele também diz no versículo 9, diante desse Deus que é santo, como virá a presença de Deus até mim? Como? Porque ele desistiu de trazer a 1 quilômetro e deixou na casa de Obed-Edom. Como que virá a presença de Deus até mim? Davi estava falando da Arca da Aliança, do trono de Deus em Jerusalém. Mas nós, olha aí para a pessoa do seu lado, já ajuda o irmão a acordar, olha para o lado, e diz você, cutuca para acordar ele, diz você. Nós, Davi está falando da arca, de um objeto físico. Agora nós, graças a Jesus Cristo, a presença de Deus não está mais limitada a um local, a uma arca. A presença de Deus não está contida num objeto. Agora, graças a Jesus Cristo, Deus habita corações humanos. Amém? Amém. O trono de Deus, queridos, o trono de Deus está no teu coração. Você que é um discípulo de Jesus, o trono do Deus Todo-Poderoso está no seu coração. Já pensou a respeito disso? Do quanto isso é maravilhoso? Tenho certeza que você já pensou do quanto isso é maravilhoso. Mas eu acho que você não pensou também o quanto que isso pode ser perigoso. Como deve ser essa relação maravilhosamente perigosa com o santo Deus que habita em nós? Essa é a pergunta. Amém? Amém. Você é a arca hoje. Onde você vai, a presença de Deus vai. Onde você está, o trono de Deus está. Amém? Amém. Como é a relação maravilhosamente perigosa com o santo Deus que habita em nós? Para mim responder isso para você, a resposta não está no texto que nós lemos de 2 Samuel, capítulo 6, porque ele já toca direto ali. Davi já fez. Vai lá e busca e fala um pouquinho. Davi, depois de que Uzá morreu, deixou a arca na casa de Obed-Edom, subiu para Jerusalém, deve ter feito jejum, chorou, reuniu os sacerdotes, os levitas, fez
né, fez lá um concílio e fez, né, gente, como é que traz a arca? Do jeito que eu fiz, com boa intenção, não dá, não basta só boa intenção. E aí Davi descobre como que se traz a arca. E isso está registrado em 1 Crônicas, capítulo 15, que conta a mesma história que eu contei para vocês, porque Samuel, Reis e Crônicas, às vezes misturam as histórias e só traz alguns detalhes diferentes. Então, 1 Crônicas 15, versículo 2, e depois do 11 ao 15, é o jeito certo, como Davi descobriu o que devia fazer para trazer a presença de Deus até ele, e como que se relaciona com esse Deus que é maravilhoso, mas também perigoso. Vamos ler então? Então Davi disse: ninguém deve levar a arca de Deus, senão os levitas. Ora bolas, por que me falaram isso antes? Eu com vocês aqui, meus conselheiros, ninguém me fala? Ninguém deve levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levarem a arca de Deus e para servirem a Ele para sempre. Versículo 11. Então Davi chamou os sacerdotes, Zadok e Abiatar, e os levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e disse-lhes: vós sois os chefes das famílias dos levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para trazerdes a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei em Jerusalém. O Senhor rompeu contra nós, porque não a levamos da primeira vez, porque não a levastes da primeira vez, é isso? Porque não o buscamos da maneira correta. Então os sacerdotes e os levitas se santificaram para trazerem a arca do Senhor, Deus de Israel. E os levitas trouxeram a arca de Deus sobre os ombros, usando as varas que estavam nela, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. Irmãos, o rei Davi, após a morte de Uzá, aprendeu como que era a relação maravilhosamente perigosa com a doce presença de Deus. Vamos aprender então com ele algumas dicas aqui? Primeiro, como deve ser essa relação maravilhosamente perigosa com o Santo Deus que habita em nós? Primeiro, com integridade, para que a presença de Deus não nos machuque. Essa relação tem que ser com integridade. Não basta boa intenção, gente. Precisa fazer do jeito certo. Já diz o ditado popular que de boa intenção o inferno está cheio, ou cemitério. Não basta só boa intenção. Está cheio de crente bem intencionado, mas não basta só boa intenção. Tem que ser do jeito certo. Olha só o que o versículo 13 diz, e também o versículo 2, que nós lemos, vou ler de novo. O Senhor rompeu contra nós, porque não a levastes da primeira vez, porque não o buscamos da maneira correta. Eu fui com boa intenção, mas não foi da maneira correta, e Deus ficou bravo. Ninguém deve levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levarem a arca de Deus. Queridos, igreja, irmãos queridos, se nós quisermos se dar bem com Deus, não basta boa intenção. Não basta boa intenção. É importante, não basta boa intenção. Deus nos deixou instruções. Deus nos deixou leis, mandamentos, princípios, valores, uma ética, um modo de viver. Nossas ações precisam ser pautadas pela palavra de Deus. As nossas ações não podem ser pautadas só por boa intenção. As nossas ações na terra, enquanto filhos de Deus, que carregam a presença de Deus, precisam ser pautadas pela palavra de Deus. Foi isso que Davi entendeu. Que ele não fez segundo a orientação, que ele não agiu segundo a palavra de Deus. Então as nossas ações têm que ser pautadas pela palavra de Deus. Não por gosto, não por achismo, muito menos por modismo. E não do jeito, do nosso jeitinho. Davi fez o que ele achou que era o melhor em seu coração. Ele foi bem intencionado, mas estava sinceramente equivocado e falhou.
onde Davi, pergunto para vocês, onde Davi aprendeu que a presença de Deus se leva em carroça de bois? Aonde? Em que lugar Davi aprendeu? Ele encontrou isso no Pentateuco? Na lei do Senhor? Quando conduzires a arca, o tabernáculo, leve numa carroça de boi. Onde Davi aprendeu? Vou dizer para vocês onde ele aprendeu. Os filisteus fizeram isso. Os filisteus, quando tiraram a arca de Asdod, botaram numa carroça nova e levaram para as outras cidades. Davi não agiu baseado na palavra de Deus. Aprendeu com o mundo, bem intencionado, mas dirigido pelo sistema do mundo. Onde ele aprendeu que o que move a presença de Deus é a força e o carisma humano. Se vocês tiverem um pastor faceiro, se vocês tiverem um pastor descolado, se tiver um ambiente bacana, uma musiquinha de fundo, alguém dedilhando atrás, isso move a presença de Deus. Onde está isso? Na Bíblia dos filisteus. Onde ele aprendeu que a presença de Deus é movida pela força e pelo carisma humano? Não tem. E por isso errou. Quem nos diz o que é certo e aquilo que nós devemos fazer, gente? Quem? Aonde nós aprendemos sobre o que é certo e o que nós devemos fazer nessa terra? Onde? Diz para mim. Na palavra de Deus, irmãos. É a palavra de Deus que nos diz o que é certo. E se você falar assim, eu fiz o que é certo, alguém vai questionar, mas o certo para mim não é para ti, não. Eu tenho um lugar que me diz o que é certo, e é ali que eu me guio. É a palavra de Deus que me diz o que é certo. E eu ajo segundo a palavra de Deus. Olha só, irmãos, não é difícil. Presta atenção, olha aí, ó. Se um urso sabe o que é certo, eu tenho certeza que você consegue. Amém? Amém? Amém. Gostando ou não, sempre que você for fazer algo, faça o certo. Faça do jeito certo. Não busque o atalho, o jeitinho, o errado. Faça o que é certo. Amém? Amém. É assim que Deus é glorificado. É assim que se vive na presença de um Deus que é santo. Só boa intenção. Deus conhece meu coração, Ele sabe. Cuidado. Você pode se machucar. Só boa intenção não basta. Faça do jeito certo e você vai ser bem-sucedido. Amém? Amém. Opa, isso mesmo. Como deve ser a relação maravilhosa, então, maravilhosamente perigosa com Deus que é santo? Com integridade. Não basta boa intenção, tem que ser do jeito certo. Segunda coisa, essa relação tem que ser com responsabilidade, com integridade e também com responsabilidade. Não pode ser de qualquer jeito. Não dá para se relacionar com Jesus a moda louca, de barriga. Não dá. De qualquer jeito. Versículo 15. E os levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, usando as varas que estavam nela, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra de Deus. Deu tudo certo. Levaram, colocaram a arca na tenda, em Jerusalém, a presença de Deus, o trono de Deus estava ali, a bênção, deu tudo certo. A arca, irmãos, ficava dentro do Santo dos Santos, no tabernáculo de Moisés. Esse é o templo, ele não existe ainda. Então ele ficava dentro
do Santo dos Santos. Ali era o lugar da arca. Toda vez que o povo se mudava, levantava acampamento e peregrinava, tudo era desmontado, né? E cada um dos levitas levavam alguma coisa específica e tinha aqueles que eram responsáveis por levar a arca. E Moisés, segundo a orientação de Deus, deixou bem claro como que isso devia acontecer. Como que a arca de Deus é transportada. E ela já foi projetada para ser assim. Ela tinha 4 argolas soldadas nela, uma em cada lado. E nessas argolas, é uma arca toda revestida de ouro, nessa argola se colocava uma vara, você não tocava na arca. Você passava a vara numa argola, passava a vara na outra argola, outra pessoa lá, outra cá, 4 pessoas, botavam sobre os ombros, ninguém toca na arca e carrega a arca. Cansou, larga, mais 4 reveza, vai. Então existe uma maneira correta de transportar a arca, que foi instruída por Deus. Não era de qualquer maneira. Não é do jeito que nós queremos, gente. Não é do jeito que eu penso que é. E que Deus tem que me entender. É óbvio que Ele te entende, mas existe um jeito certo. O mover de Deus, ou a sua presença, acontecia nos ombros dos sacerdotes. No Velho Testamento, os sacerdotes eram uma tribo específica. No Novo Testamento, através de Jesus Cristo, a Bíblia diz que todos nós somos sacerdotes. Amém? Somos uma nação de sacerdotes, uma geração de sacerdotes. E a presença de Deus é movida nos ombros dos sacerdotes. Olha só. E as pessoas, as igrejas, os irmãos acham que a presença de Deus vem quando a música é a música boa. Quando é aquela música que toca, né? Aquela música mais melosa. Eu gosto de vários tipos de música, eu acho que isso é importante. Eu só não vou cair no erro de achar que é isso que move a presença de Deus. Mas os irmãos acham que a música, em determinadas mais baixa, né? Mais baixa, as pessoas vão ficando mais tocadas, dão notas mais baixas e tal. Então a gente acha que é a música que move a presença de Deus. Alguns acham que é uma mensagem. O que move a presença de Deus é um pregador carismático, é uma pregação mais de autoajuda, coach. Então acho que está ali o segredo para mover a presença de Deus, a liderança, o estilo de igreja, a luz. As pessoas acham que é isso que move. Mas não é isso que move a presença de Deus. O que move a presença de Deus, quando a presença de Deus vem, ela vem pelos ombros daqueles que foram escolhidos para servir a Deus. A presença de Deus vem nos ombros. Ser carregado no ombro significa responsabilidade. Aqui, deixa para mim. Não é assim que faz? Deixa para mim. Responsabilidade, carregada nos ombros. Carregar nos ombros significa compromisso, significa serviço, dedicação. Ao mesmo tempo que é algo solene, não é assim que carregam as pessoas? Vai morrer, aí vai lá as pessoas, erguem, alguns realmente têm até varas, caixão, na altura do ombro. Como é a relação maravilhosamente perigosa com Deus que é santo? Com responsabilidade, com compromisso, com serviço, solenidade. Você não pode relacionar-se de qualquer jeito. Amém? Estou dando aqui as dicas que Davi descobriu para ficar maravilhosamente. Amém? Terceiro e último, como deve ser a relação maravilhosamente perigosa com Deus Santo que habita em nós? Com santidade. Vivendo para Deus e não para si mesmo. Com santidade. O trono de Deus habita em você. Se Deus, o Todo-Poderoso, agora mora dentro de você, você tem que ter uma vida santa. Você tem que ter uma vida que não é para ti, mas é para aquele que habita em ti. Amém? Aquele que escolheu você para estrado do seu trono. Versículo 12 diz: E disse-lhes:
12 de Crônicas, né? E disse-lhes: vós sois os chefes das famílias dos levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para trazerdes a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que preparei. Santificai-vos, irmãos. A presença de Deus exige santificação. Esse é um chamado que você vai encontrar em toda a Bíblia. Deus nos chamando para ser santo como Ele é santo. Esse é o caminho do bom convívio com a presença de Deus, a santificação. Santificai-vos. Santificar-se é ser separado. Santificar-se é ser separado. É como se essa Bíblia aqui fosse pública, todo mundo pode manipular e pegar ela, mas a partir de um determinado momento eu disse: gente, essa Bíblia agora ninguém mais tem acesso. Essa Bíblia é só minha, ela foi separada para ser só minha, vocês não usam mais. Eu santifiquei essa Bíblia para mim, vocês entenderam? Isso é santificar, é tornar exclusivo. Deus exige que a gente seja exclusivo dele. Ele quer exclusividade das nossas vidas. E com isso, Ele quer que a gente se aparte do mal, do pecado, do mundo, das trevas, para ser só dele. E quando nós vivemos em obediência a Deus e a sua palavra, as muitas bênçãos prometidas na aliança, que é o pacto maravilhosa, caem sobre nós. Uma vida de obediência a Deus, em santificação, em exclusividade para Deus, as bênçãos da promessa, elas caem, gente. A prosperidade, a gente vira Obed-Edom, amém? As coisas vêm, prosperam, acontecem. Porque é uma vida de obediência consagrada a Deus. Mas quando não levamos Deus a sério, e banalizamos Deus, e trocamos Deus pela corrida atrás de bens, de riqueza, ou atrás de prazeres transitórios, então a sua presença se torna perigosa. Porque agora a presença de Deus está ali misturada com pecados, com ídolos, com vícios, e Deus não tolera isso. E aí pode ser que isso se torne um ambiente perigoso, porque Deus é santo, e o Deus que habita em nós chama-se Espírito, que é santo. Amém? Nada além da exclusividade é aceitável. Ele não convive ou divide espaço com o pecado e com os ídolos do nosso coração. Por isso, a relação com um Deus maravilhosamente perigoso, com um Deus santo que habita em nós, precisa de santidade. Santificai-vos, porque Deus é santo. Afastemo-nos do pecado, das práticas mundanas, e se assim fizermos, então nós vamos experimentar a transformação maravilhosa de Deus em nossas vidas. E aí você vai dançar como Davi, amém? Você vai se alegrar como Davi, você vai prosperar como Davi, você vai conhecer a intimidade de Deus como Davi. Amém, queridos? Então, Davi sabia que o sucesso dependia de Deus estar ou não estar com ele. E então ele tratou de trazer a presença de Deus até Jerusalém. Primeiro, só com boa vontade, não deu certo, não foi suficiente. Depois ele fez do jeito certo. E fazendo do jeito certo, voltando a 1 Samuel 6,13, ele diz que agora, quando o pessoal, os levitas botaram no ombro, eles davam 6 passos, eles paravam, faziam orações, canções, sacrifícios. Eles davam mais 6 passos e faziam tudo de novo. Eles fizeram 1 quilômetro essa procissão, não sei quanto tempo demorou, porque de 6 em 6 passos eles paravam, oravam, cantavam, faziam sacrifícios. A Bíblia não diz quanto tempo durou, mas agora estavam com temor. Ele diz que Davi temeu. Davi sabia que era maravilhoso, mas ele estava agora temente e fazendo do jeito certo, né? Fez com integridade, fez com responsabilidade, fez com santidade. O resultado é que ele experimentou as maravilhas de Deus em sua vida e em seu reino. O seu reino foi o período auge, mais rico, mais próspero, mais maravilhoso de Israel. Então, não brinque com a presença de Deus em sua vida. Não seja irreverente.
ano novo, né? Ano novo a gente quer dar o passo certo. A gente quer acertar as coisas que errou no ano passado, no ano que, não, né, que ficou para trás. Você quer alcançar objetivos. Eu sei que você quer dar os passos certos. Então não brinque com a presença de Deus em sua vida. Não seja irreverente, descuidado, sem temor, descomprometido, morno, apático. É perigoso. Machuca. Viva com alegria, com integridade, responsabilidade e santidade diante de Deus, e você vai ter uma vida abundante, prometida por Deus em sua palavra, desde agora e até a eternidade. Amém? Amém. E sobre o perigo, a boa notícia, eu preciso ser fiel à palavra de Deus. Esse texto eu vi que gerou em Davi o maravilhamento e o senso de temor. E se você saiu dessa mensagem com o maravilhamento e o senso de temor, eu alcancei o objetivo, porque a palavra de Deus ensinava isso e eu tinha que transmitir isso para você. Eu espero ter sido fiel, que você tenha entendido isso. Amém? A respeito do perigo, a boa notícia é que agora, entre nós e o Santo Deus, existe um mediador. Amém? Amém. Jesus Cristo, que nos comprou com o seu sangue. E assim o perigo da ira de Deus foi cancelado para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Maravilhoso isso, né? Mas um conselho: Deus não mudou. Temos uma vantagem maravilhosa que é Cristo. Mas um conselho: leve Deus a sério, ou você pode se machucar. Amém? Amém. Vamos orar? Santo Deus, nosso primeiro culto do ano, talvez os irmãos queriam uma mensagem de autoajuda, uma mensagem para encarar os projetos do ano, mas eu acho que essa mensagem é Deus, porque nós só vamos ser bem sucedidos se a presença do Senhor estiver. Não vai interessar os cursos, não vai interessar a boa intenção. Deus, a prosperidade vem quando o Senhor está presente, e para o Senhor estar presente, a gente precisa fazer do jeito certo, não só boa intenção. Então, Deus, que realmente os meus irmãos possam ter se carregado de uma dose de temor do Senhor para tocar o ano diante da sua presença, carregando a presença do Senhor com temor, com respeito, com reverência, não de qualquer jeito, com responsabilidade, Pai, mas também, Senhor, usufruindo e recebendo as bênçãos maravilhosas de ter a sua presença nas nossas vidas, que percebemos em todas as áreas. Como Obed-Edom tinha, eu sei que isso também está ao alcance, todos nós podemos ter, porque é maravilhoso ter o Senhor em nossas vidas, que os meus irmãos possam experimentar a presença do Senhor de maneira renovada, abundante, poderosa, Deus, nas suas vidas, na semana, no lar, no trabalho. Deus, que todo que está abatido, desanimado, triste, preocupado, possa ser transformado pela presença maravilhosa que habita no coração, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos viver com alegria, Deus, com graça, na comunhão do Teu Espírito, Deus, e com reverência e temor, o nosso ano, os projetos e os sonhos, em nome de Jesus, amém.